A primeira turma do Supremo Tribunal Federal também se reuniu e retomou um julgamento iniciado no começo deste mês. Os ministros retomaram o julgamento de um recurso em habeas corpus que trata sobre o caso de um homem condenado por roubo qualificado, estupro e uso de arma. A defesa pede a nulidade do processo e da condenação de mais de 11 anos de prisão, com base em laudo da perícia que aponta sangue de outra pessoa na cena do crime. O julgamento começou na sessão do dia 4 de setembro. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela absolvição do homem. Já o ministro Luiz Roberto Barroso votou pelo não conhecimento do recurso. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista da ministra Rosa Weber. Hoje, ao retomar o julgamento, a ministra Rosa Weber destacou que as investigações identificam apenas um dos homens responsáveis pelo crime de roubo e estupro, com base em depoimento da vítima. Foi reconhecido pela vítima da violência sexual, sem sombra de dúvidas, pois esta, diferentemente de sua mãe, manteve mais contato com o acusado e pôde ver o rosto dele antes de ser vendada e violentada. Ressaltou ainda que a delação do criminoso identificado, que aponta o autor do recurso como comparsa, não é válida de credibilidade. A constatação pericial pelo laudo de que o sangue encontrado na colcha do quarto da vítima pertencia ao Corréu Jackson retira, na minha visão, toda a credibilidade da sua delação. E votou seguindo o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio, pelo provimento do recurso, absolvendo o réu. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui. Tem outras informações da turma. Boa noite, Karina. Boa noite. Tráfico de entorpecentes e patrocínio infiel também estiveram como tema na primeira turma, né? É uma pauta bastante alongada na primeira turma. Vários habeas corpus, todos eles da relatoria do ministro Marco Aurélio. E grande parte desses habeas corpus acabaram denegados pela primeira turma. E um deles trata justamente desse suposto crime em que uma advogada teria sido acusada pelo Ministério Público por ter patrocinado em um mesmo processo, em um inventário, ela ter sido advogada de 4 herdeiros, mas com interesses divergentes dentro do próprio processo, o que, para o Ministério Público, caracterizaria o crime tipificado no artigo 355 do Código Penal, que é justamente esse patrocínio infiel. No habeas corpus, julgado pela turma dessa advogada, ela buscava o trancamento da ação penal, mas os ministros entenderam que haveria uma confusão entre o pedido da advogada nesse habeas corpus com o mérito da ação penal e que, portanto, acabavam denegando a ordem nesse sentido também, porque disse, olha, o trancamento da ação penal tem a ver com o esclarecimento do cometimento ou não deste crime, desse tipo penal, e que, portanto, haveria essa confusão e acabaram denegando. E também entenderam que não havia um iminente perigo do direito dessa advogada de ir e vir a ensejar, ainda que de ofício, a concessão da ordem nesse habeas corpus, que acabou sendo denegado por votação unânime. Um outro habeas corpus também, da relatoria do ministro Marco Aurélio, foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux, que até um primeiro momento da sessão de hoje da primeira turma, presidiu a turma e depois passou a palavra para o ministro Alexandre de Moraes, que é efetivamente o presidente da primeira turma. Mas no voto do ministro Luiz Fux, ele trouxe um fato novo para o caso de um policial militar que estava sendo acusado de tráfico ilícito de entorpecentes e de uso de material proibido e também dentro de um estabelecimento prisional, junto com outros 5 corréus, e que, de acordo com o ministro Luiz Fux, no seu voto, já teria tido uma sentença absolutória lá na ação penal onde ele estava sendo julgado. E, nesse sentido, o ministro Luiz Fux votou hoje no sentido de julgar prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto. Mas, como o relator, ministro Marco Aurélio, não tinha tido conhecimento dessa sentença absolutória, ele acabou suspendendo, pedindo o adiamento desse julgamento do habeas corpus, que deve retornar à turma para o julgamento final, tão logo o ministro Marco Aurélio disponibilize. Mas vários outros habeas corpus também foram julgados, aplicados súmulas do Supremo e, como eu disse, a grande maioria acabou denegado. Obrigado, Karina. Obrigada, Karina. E amanhã você volta, né? Até amanhã. Até lá.